Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no nosso Salmo de número 56, Salmo da nossa meditação para este dia. E eu quero propor que o Salmo seja estudado da seguinte maneira, os versos 1 e verso 2 em primeiro lugar. E esses dois versos falam sobre a insistência da oposição. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todos os dias eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Então aqui nós temos a insistência da oposição. E o salmista fala sobre esta peleja consistente contra a alma. Aquilo que está afetando de maneira contínua. Mas também a peleja interna contra a vida. Não somente aquilo que é externo nos aflige, mas aquilo também que é interno. E nós precisamos tomar cuidado com ambas as coisas. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todos os dias eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus adversários querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Dos versos 3 ao verso 4, nós temos uma outra a realidade associada à primeira, que é a insistência da oposição. Os versos 3 e o verso 4 falam sobre a imaturidade da fé. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Eu acredito que seja um grande perigo esperar a crise chegar para confiar em Deus. É importante que confiemos o tempo todo nas pequenas coisas, bem como nas grandes circunstâncias, e assim nós evitaremos o verso 3, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Aqui existe algo de positivo nisso, porque o medo levou o salmista a confiar no Senhor. Mas quantas pessoas no exercício e no passar de dificuldades ou viver oposições e medos e angústias, acabam sozinhos, e assim nós precisamos exercitar a nossa confiança em Deus o tempo todo, e assim nós temos quando temer mais o Senhor do que as circunstâncias, é aquilo que deve marcar a nossa rotina, e quando confiar na palavra, e assim, quando isto acontecer, quando eu confiar na palavra, eu não temerei. E a conclusão será, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? E aqui está, a despeito das circunstâncias, sejam elas quais forem, o elemento de diferenciação, aquilo que realmente vai fazer a diferença, aquilo que será o divisor de águas, é a palavra de Deus. Nela eu confio, e as circunstâncias então passam a ter uma outra perspectiva, ou serem analisadas por uma outra perspectiva, não mais a perspectiva derrotada, pessimista, mas uma perspectiva positiva, embasada pela palavra de Deus, que dá paz, que excede todo o entendimento. Mas em seguida, os versos 5 ao verso 7 falam sobre a indignação da alma. E assim nós temos, todo dia torcem as minhas palavras e os seus pensamentos são todos contra mim para o mal, ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a iniquidade, derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Aqui então nós temos a indignação da alma diante destas circunstâncias, e aqui duas delas, o torcer das palavras e o torcer para que as consequências destas palavras cheguem também ao seu fim. E nós temos, então, dos versos 5 ao verso 7, o salmista expressando a indignação da alma. O verso 8 ao verso 11 fala de uma outra realidade. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. E assim nós temos no verso 10, em Deus cuja palavra eu louvo.
no Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? E assim nós temos a invocação do Senhor nesse tempo de grande angústia que o salmista está vivendo. Ele fala de lágrimas, ele fala de aflições, ele fala de lágrimas e aflições que são conhecidas do Senhor. O Senhor tem as lágrimas como que registradas diante dele, e também esse louvor da palavra que leva o salmista a uma coragem espiritual e assim falar de maneira positiva em meio aos seus pesares e lamentos. Verso 9: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Que convicção abençoadora, que convicção que faz toda a diferença. Chegar à conclusão todo dia, em cada circunstância, que Deus é por mim. E é óbvio que para chegar a esta conclusão, as nossas vidas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Se o sofrimento do salmista é decorrente da fidelidade dele ao Senhor Deus, Deus proverá. E assim nós temos que este salmista está com grande coragem espiritual em função não das circunstâncias que são favoráveis. O Salmo fala de circunstâncias que são desfavoráveis. Ele não está com coragem espiritual embasado em si mesmo, ele está orando e falando de lágrimas, dos seus próprios lamentos e fraquezas, então a solução não está nele, ele sabe que a solução está no Senhor Deus. Deus é por mim. Neste Deus, verso 11, ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um simples ser humano? E os versos 12 e o verso 13 falam sobre a inspiração do pacto. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então eu fiz compromissos com o Senhor, eu assumi responsabilidades com o Senhor, em Cristo eu assumi um pacto com Ele, e este pacto será honrado da minha parte e da parte do Senhor. E por esta razão eu posso falar com o salmista que cumprirei aquilo que é a minha parte no combinado, e Ele me livrará da morte, nos livrará as nossas almas, sim, livraste da queda dos nossos pés, para que andemos na presença de Deus, na luz da vida. Então aqui a certeza do salmista de que o dia de ação de graças chegará. Hoje é dia de lágrimas, hoje é dia de lamento, hoje é dia de indignação, de incerteza, de silêncio de alma, mas amanhã o dia chegará em que a minha ação de graças estará sendo entoada, muito mais talvez graficamente e altamente do que propriamente foram as minhas lágrimas e os meus prantos. A certeza de que os passos hoje são iluminados pelo Senhor Deus, ainda que a sensação que eu tenha é de não saber onde estou indo. Os passos estão iluminados, o contexto que me cerca está escuro, mas eu sei que estou colocando os meus pés dia após dia em terreno seguro, e isto advém não das circunstâncias, porque como eu acabei de falar, de acordo com o Salmo 56, as circunstâncias são de escuridão de alma, são de dificuldades existenciais, de lágrimas, de tumulto, mas para e passo eu sigo na iluminação de Cristo, e Ele ilumina os meus pés de tal maneira que eu assim posso andar com segurança. Pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E quando esta é a conclusão, não importam quais sejam as escuridões ou trevas que nos cercam, o fato é que a luz de Cristo brilhará e fará toda a diferença no momento oportuno. Em Apocalipse capítulo 7, verso 17, a palavra de Deus diz: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Aí está. Que Deus possa então nos ajudar, assim como ajudou o salmista,
e tem ajudado centenas e milhares ao longo dos tempos, das gerações, em todos os lugares onde o nome dele tem sido invocado, que o mesmo Deus e amado Pai que estás nos céus possa nos ajudar hoje em nossas lutas, até o fim da nossa vida, até que ele volte ou nos chame, que esta seja a nossa experiência, que Deus é por nós e que na luz da sua face, na luz da sua presença, nós andaremos com segurança, auxiliados pelo seu Santo Espírito, para a glória de Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos por tua palavra, que faz com que tiremos os nossos olhos e os nossos sentimentos e as nossas convicções das circunstâncias e asseguremos todas elas em Cristo Jesus, na palavra, no verbo da vida. E agora eu peço que a luz de Cristo ilumine as nossas vidas, ilumine o nosso dia, as circunstâncias que estamos vivendo, que a presença do teu Santo Espírito seja tão real e verdadeira que possamos andar com segurança cada dia, colocando os nossos pés em terreno seguro, iluminados pelo Senhor. Ajude-nos, ó Pai, e que possamos ter esta convicção, conforme o salmista diz, que o Senhor é por nós. Perdoa os nossos pecados e ajude-nos em nossas fraquezas e limitações, em nossas lutas e incertezas, para que o Senhor seja, no final de todas as coisas, glorificado. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, com o perdão dos meus pecados.